meu retorno. Legal. E agora estamos sendo gravados, então eu faço a declaração de permissão. Então, estou permitindo que se grave a minha palestra para questões da lei de proteção de dados, né? Então, fica gravado aí que eu estou permitindo também. Legal. Gente, olha só, deixe-me colocar para vocês rapidamente um contexto. Essa questão da inteligência relacional, ela me acompanha desde 1980. Então, desde 1980, a minha grande preocupação na vida é entender como é que as pessoas se relacionam e por que as pessoas se relacionam. Então, vocês podem imaginar, desde 1980, eu fui anterior ao Daniel Goleman, quando Daniel Goleman escreveu sobre inteligência emocional por volta de 1990, etc. Eu estou nessa pegada desde 1980, estudando essa questão dos relacionamentos humanos nas suas mais diversas facetas. E isso é legal porque é uma pergunta que a gente precisa começar a fazer, né? O que é um relacionamento? E por que que os seres humanos têm uma dificuldade tão grande de se relacionar a partir do pressuposto de que somos seres humanos inteligentes, etc, etc, etc. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente entende o relacionamento a partir da ciência dos relacionamentos, né? E aí vamos evoluir nesse processo e, na medida que vocês quiserem ir fazendo observações no chat, etc., eu estou com o chat aberto aqui, a gente vai conversando. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o conceito de inteligência no sentido amplo. A palavra inteligência, ela vem de inte e legire, que é inte, dentro, e legire, ler. Quando você cruza inter com legire, dá inteligire ou inteligência, que significa ler dentro. Então, inteligência é a capacidade que se tem de ler dentro do que quiser. Então, inteligência emocional. O que o Daniel Goleman tentou escrever? Como é que você lê dentro das emoções? Simon e Binet, no início do século passado, escreveram sobre o QI, inteligência racional. Então, qual era o projeto do Simon e Binet? Inteligência racional. Como é que você usa a razão, como é que você lê a razão para justificar as coisas que acontecem entre nós. Então, inteligência relacional é como é que eu leio dentro das relações. Então, esse é um conceito. Ou seja, as perguntas que subjazem a essa declaração é: você é capaz de ler dentro das suas relações? E aí, relações em três níveis. Relações você com você mesmo, porque, veja, nós não somos uma unidade, nós somos um condomínio, né? Nós temos várias identidades que nos habitam, e a maior prova de que nós não somos uma unidade, nós somos uma identidade, mas não uma unidade. A maior prova disso é a dúvida. A dúvida sou eu conversando comigo mesmo sobre alguma coisa que eu não tenho, que eu tenho ou não tenho certeza simultaneamente. Então, a dúvida é uma conversa interna que eu tenho comigo mesmo, né? Isso requer de nós uma inteligência. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: nós somos um condomínio, a gente precisa saber quem é que é o presidente, né? Mas a gente está aqui vivendo esse processo condominial dentro da nossa identidade. Então, a inteligência relacional
É a capacidade que eu tenho de ler dentro dos meus relacionamentos. Agora, uma outra pergunta interessante. Por que, ou vou fazer isso de outra forma, aonde está aquele amor outrora dito eterno? Eu encontro uma pessoa hoje, ela é o amor da minha vida, é a metade da laranja, é a minha alma gêmea, e dois anos depois eu só falo com essa pessoa através do meu advogado. O que que aconteceu ao longo desse período? Né? O que que aconteceu ao longo desse período? Eu estudo absolutamente focado durante 2, 3, 4, 5 anos para poder passar naquele concurso público desejado. Passo, 2, 3 anos depois, eu estou doido atrás da minha aposentadoria, porque eu não consigo mais ficar naquele trabalho, as minhas relações estão deterioradas, etc. Né? Eu tenho amigos de séculos que, de repente, por alguma razão, essas amizades se desfazem e nós nos tornamos estranhos que compartilham de uma mesma história, mas que deixam de compartilhar afetividade. Eu poderia passar o resto da noite aqui só fazendo perguntas inquietantes para as quais nem sempre se tem respostas sobre a questão da inteligência dos relacionamentos. Aí vem a grande pergunta: você sabe ler o que está acontecendo dentro das suas relações? E eu tenho feito essa mesma pergunta para psicólogos, para terapeutas de várias naturezas, para professores, para pais e filhos. Por exemplo, né, pais que chegam para mim aqui no nosso trabalho, pais que chegam aqui e dizem: Homero, eu estou desesperado porque eu tenho 2 crianças em casa que eu não consigo acessá-las. Não consigo acessá-las. Né? Quem são esses estranhos com as quais eu sou obrigado a conviver por alguma coisa? Professores que não conseguem lidar com os alunos, etc., aquela coisa toda. E o que é mais grave nisso? Diagnósticos equivocados de relacionamentos que são cuidados através de química, muitas vezes irresponsavelmente. Né? Eu conheço muita gente que tem diagnóstico de TDAH porque alguém não foi capaz de lidar com a hiperatividade daquela pessoa no sentido positivo da coisa. Quer dizer, uma criança, e aí o pai às vezes leva num profissional qualquer e apressadamente se faz um diagnóstico de qualquer coisa, desses nomes bonitos que estão na moda atualmente, e você dá uma química para a criança e a criança fica tranquila. Quando, na verdade, o que estava acontecendo por trás disso não era nenhum distúrbio a não ser um distúrbio relacional. Eu tenho visto muitos líderes dos clientes que nós atendemos, e líderes de alto padrão, de alto nível, líderes que estão aí no primeiro e segundo escalões do governo, que é a minha área de atuação, né? E esses líderes chegam para a gente e dizem: Homero, eu não sei mais lidar com o meu time, eu estou perdendo a mão com o meu time, etc. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês e muitas outras coisas que efetivamente podem estar passando na cabeça de vocês, diz respeito aos relacionamentos. Então, a inteligência relacional ela surgiu para compor, junto com a inteligência racional, que é aquela inteligência do Simon Binet, que a gente conhece com o nome de QI, e compor junto com a inteligência emocional do Goleman, surgiu esse terceiro vértice desse triângulo, que é a inteligência relacional. Né? Então, inteligência é isso. Agora vem o conceito. O que é inteligência relacional? É a capacidade que eu tenho de interagir, de entender o que está acontecendo nas minhas relações, intervir nesses acontecimentos para poder gerar uma vida mais adequada. Ok, esse é o conceito geral, ou seja, inteligência relacional gera adequação, né, na qualidade de vida das nossas relações. Então, veja, esse é o pano de fundo que a gente está
tá conversando com isso. Então, vamos entender agora como é que essa relação funciona. Primeiro, e esse ponto é fundamental, porque ele é tão óbvio que nos passa, às vezes, despercebido. O que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. O que nasce da barriga da mulher, conquanto tenha DNA humano, nada mais é do que a reprodução biológica da espécie. Os seres humanos se reproduzem. Os seres humanos se reproduzem. Mas eles não reproduzem humanidade, eles reproduzem animais, portanto, eles reproduzem vida biológica. O filho do peixe é peixinho, o filho do ser humano é um animalzinho. O que nos torna seres humanos é a nossa relação social. A experiência de Quênia e Kamala, que aconteceu no início do século passado, não sei se todos recordam, eu posso dar um briefing rapidamente sobre essa experiência, que está nos livros e nos compêndios de antropologia. Essa experiência de Quênia e Kamala abriu os olhos da antropologia e de todas as ciências humanas para novos paradigmas. A história é simples, é mais ou menos assim. Uma tribo africana na região de Kamala, no Quênia, na região de Kamala, no Quênia, uma região africana, um grupo de missionários estava lá fazendo seu trabalho evangelístico, etc., quando uma disputa étnica fez com que uma tribo brigasse com a outra tribo, onde estava lá esse grupo de missionários ingleses. E briga daqui, briga dali, mata muita gente, etc. Terminada aquela chacina de uma tribo contra a outra, as pessoas foram embora e ali aquela carne fresca resultante daquele dia de luta despertou o olfato de uma alcateia que residia ali nas redondezas, e os lobos foram lá atrás de alimento, obviamente, e chegaram lá e encontraram duas crianças que, por não se sabe por quê, não tinham sido assassinadas. Essas crianças estavam lá no canto, crianças de poucos meses. Resumo dessa ópera. Uma loba recém-parida, ao encontrar aquelas crianças, deitou-se sobre elas e as crianças mamaram na loba, e a loba foi adotou essas crianças. E as crianças foram adotadas pela alcateia. Passaram-se mais ou menos 10 anos, um grupo de antropólogos vai a essa região e dá de cara com essa alcateia e percebe nessa alcateia dois lobos diferentes. Eles eram loiros, dos olhos azuis, cabelos compridos, não tinham rabo, andavam sobre os cotovelos, mas estabeleciam uma relação absolutamente harmônica com aquela tribo, com aquela alcateia. O que eles fizeram? Eles isolaram esses dois lobos e levaram para Londres para poder entender e readaptá-los. Um ano depois, batizaram esses dois lobos de Quênia e Kamala. Um ano depois, Quênia morreu e logo em seguida Kamala morreu por infecção generalizada, aquelas coisas todas. Tinham DNA humano, mas se comportavam como lobos, interagiam como lobos, conversavam como lobos. Isso abriu um flanco nas teorias até então, e hoje se afirma categoricamente: o que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie, o que nos torna seres humanos é a nossa convivência. Tanto é que, se você pegar uma criança e colocar, ainda tenra, colocar junto com os chimpanzés, ela vai virar um chimpanzé, com quanto DNA humano. Então, o primeiro princípio que nós geramos para entender a inteligência nos relacionamentos é isso. A tribo forma o ser humano.
E aí vem o primeiro princípio da inteligência relacional, que serve para as organizações, serve para a nossa vida, que vai da microescala à macroescala. É preciso de uma tribo para se formar um ser humano. E a pergunta que a gente faz é qual é a sua tribo, porque você é reflexo dela. Você é reflexo da sua tribo, na macrocultura ou na microcultura. Então, a gente começa a entender que os nossos relacionamentos eles são moldados pela microcultura, que não é diferente na sua estrutura da macrocultura. Então, a exemplo, nós temos uma cultura brasileira, temos uma cultura brasileira regional, temos uma cultura brasileira familiar, temos uma cultura brasileira familiar que é a minha família. A minha família tem traços específicos, né, de cultura que estão compatíveis com a cultura da região, que estão compatíveis com a cultura do país, que estão compatíveis com a cultura do mundo. E essas relações acabam se estabelecendo a partir de alguns princípios que a gente chama de virtudes universais que estão presentes em todas as culturas. Não vou me delongar com vocês sobre isso, porque vocês já perceberam, mas, por exemplo, não existe nenhuma cultura no planeta que defenda a covardia, que defenda a mentira, que defenda a violência. Ou seja, isso são valores que nós, mundialmente, trazemos para os nossos relacionamentos. Não existe no planeta nenhum relacionamento que pressuponha deliberadamente, né, o sacrifício dos afetos com os quais nós estabelecemos as nossas relações. Então, nós somos constituídos de afetos. E isso faz parte das 6 ou 8 virtudes universais, dependendo do autor que você seguir, né? Se você seguir o autor se você seguir Aristóteles, você vai ter 6 virtudes universais. Se você seguir Platão, você vai ter 8 virtudes universais. Verdade, bondade, equidade, sinceridade, honestidade e outras dades quaisquer. Então, porque quem faz o ser humano é uma tribo, a gente precisa de uma tribo para formar um ser humano. Então, a grande questão é, eu preciso entender a que tribo eu pertenço, porque eu carrego em meu corpo as marcas dessa tribo. E tem um detalhe aqui, quiser, e aí a gente chega em filigranas do processo, né? Por exemplo, uma criança alfabetizada num determinado idioma, a partir de uma determinada idade, ela pode aprender qualquer idioma, obviamente, mas ela sempre vai ser vista como um não nativo, salvo as raríssimas e honrosas exceções. Porque o nosso músculo, né, da linguística, da língua, etc., de repente já não faz mais todos os movimentos necessários a uma determinada língua ou outra. Ou seja, nós trazemos do nosso corpo as marcas da nossa tribo. Outro aspecto importante é, para se entender as relações, a gente precisa entender os mitos compartilhados. Ou seja, os relacionamentos são fundados a partir da tribo, dos valores da tribo, e a partir de mitos compartilhados, ou seja, aquilo que a gente acredita junto. É muito difícil você estabelecer relações adequadas, é muito difícil você estabelecer relações adequadas se entre os atores não existe algo em comum, algo que a gente acredite junto, né? Ou seja, é muito difícil eu conseguir manter a adequação nos meus relacionamentos se eu não tenho absolutamente nada a ver com você. Se a gente não acredita, se a gente não tem pontos de convergência. E isso estabelece, então, um outro aspecto, que é o que a gente chama de cosmovisão. E aí eu dou um exemplo muito simples, né? Não se trata apenas dos valores, mas do conjunto de visão que aquela tribo traz para mim como elemento que sustenta o meu conceito de humanidade. Por exemplo, Hitler
Era um cara honesto nos seus propósitos, era um cara com não tinha vícios, era um cara verdadeiro na sua relação com sua tribo, mas eu não tenho absolutamente nada com ele, porque ele fere o princípio da autonomia e da liberdade individual e da garantia da igualdade, que é, para mim, um fundamento básico. A minha tribo acredita que as pessoas são iguais, a minha tribo acredita que não há diferenciação entre nós, a não ser diferenciação funcional. Então, por mais que aquele cara não tenha vício e que seja honesto no seu propósito, existe um princípio de cosmovisão que eu não tenho a menor chance de me relacionar com ele. E não relacionaria, e eu faria parte daquele grupo da qual participou Dietrich Bonhoeffer para poder matar aquele sujeito, porque a minha relação com ele é uma relação de extinção mesmo. Porque ele não faz parte da minha tribo, nós não temos mitos compartilhados, a gente não crê em nada junto. Então não há possibilidade de uma relação assim. E o terceiro lugar é uma conversa estruturada. Ou seja, nós só conseguimos nos relacionar quando a nossa conversa tem uma estrutura que seja logicamente percebida por todos nós. Ou seja, eu preciso dizer coisas dentro de uma lógica que você entenda. Se eu não é o conteúdo, mas é a estrutura da lógica. Então, por exemplo, a gente sofre não, a gente enxerga isso com mais facilidade quando a gente sai do país, né? Todos nós aqui já tivemos, de uma certa forma, esse tipo de experiência. Você pega o avião aqui e desce na Alemanha. A hora que você sai do aeroporto e que você olha, o trânsito é diferente, o clima é diferente, a estética é diferente, a arquitetura é diferente, os relacionamentos são diferentes, e você sabe que aquele não é o seu lugar, pelo menos enquanto turista. E você ali, como turista, transita muito bem, desfrutando dessas diferenças. Mas para você morar ali e imiscuir-se, você precisa fazer parte da tribo de alguma forma, você precisa ter uma conversa estruturada e você precisa ter mitos compartilhados, senão você sempre será o estrangeiro. Você sempre vai ser o cara diferente. E aí você já começa a perceber o tanto que a inteligência relacional se apropriou de mecanismos para poder nos ajudar nesse processo. Então, falamos o que nasce da barriga da mulher, da reprodução biológica da espécie, a tribo nos faz seres humanos, então a tribo precisa crer em algumas coisas que são comuns, precisa ter uma linguagem estruturada, né? E aí a gente começa. A partir daí, a gente vai entender que os relacionamentos agora, a inteligência dos relacionamentos, ela vai criar em nós uma vida adequada a partir do momento que eu começo a perceber o outro como legítimo outro. Ou seja, eu preciso perceber, dentro desse contexto todo, eu ainda tenho que, para ter uma vida adequada do ponto de vista dos meus relacionamentos, eu ainda tenho que me perceber diferente do outro. E não é apenas perceber-me diferente do outro, mas é entender que a diferença que eu tenho do outro não é ameaçadora, ela é possibilidade. Então, quando a gente mergulha na inteligência relacional a partir desse conceito da tribo que a gente falou, etc, 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 surge esse próximo aspecto que é: eu percebo que você é diferente de mim. E ao perceber que você é diferente de mim, eu vejo essa diferença não como ameaçadora, mas eu vejo essa diferença como possibilidade. Ou seja, quando eu entendo isso, eu olho para você e descubro que você é diferente de mim, e isso, em vez de me afastar de você, isso me aproxima de você. Aí, a minha conversa deixa de ser uma conversa de debate para ser uma conversa de reflexão. E olha que bacana. A inteligência relacional defende a conversa de reflexão. Por que isso? Porque quando eu reflito,
A pergunta que eu faço é: por que que o Walter é diferente de mim? E se eu pergunto isso para mim, por que que o Walter é diferente de mim? E eu me interesso por desenvolver a minha competência relacional, eu me aproximo do Walter para saber por que que ele é diferente de mim. E aí eu aprendo com o Walter as coisas que ele sabe que eu não sei. Porque ele acredita em algumas coisas que eu não acredito, porque ele tem alguns hábitos que eu não tenho, porque ele tem uma cosmovisão que eu não tenho. E aí eu consigo dizer, puxa, olha que coisa bacana que o Walter está me trazendo. Mas se eu vou para o debate, eu vou provar para o Walter que eu sei mais do que ele, que eu sou mais do que ele, que eu entendo mais do que ele. E na hora que eu me posiciono no debate, vence o argumento mais forte, vence o argumento do poder. E aí o que que o Walter faz? O Walter se afasta de mim. E isso gera o processo de constituição do poder. E aí Etienne de la Boétie, no século XVI, escreveu um livro lindo chamado Discurso da Servidão Voluntária. No discurso da servidão voluntária, Etienne de la Boétie, ele vai trazer essa questão, ou seja, ser humano é ser criado por uma tribo a partir do momento que nessa tribo eu creio em coisas, mas creio em coisas que todo mundo crê, na sua maioria, tenho uma linguagem estruturada, mas eu abro mão da minha individualidade para transferir parte dela para o grupo, para que o grupo me dê segurança. E aí surge a teoria do Estado. O que é a teoria do Estado do ponto de vista do relacionamento? É eu abrir mão de parte da minha autonomia para dizer para o Estado: olha, eu abro mão da minha parte da minha autonomia para você garantir a minha segurança. Então eu lhe dou a minha lealdade e você me dá a segurança. Eu abro mão um pouco disso. E aí a inteligência relacional diz: nós somos autossuficientes porque decidimos fazer isso. Desculpa, nós somos autônomos porque decidimos fazer isso, mas não somos autossuficientes porque eu dependo de você. Então, por exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, nós dependemos do Estado para garantir a nossa segurança, nós dependemos do Estado para garantir a nossa liberdade de ir e vir, nós dependemos do Estado para garantir um bando de coisas. Eu dependo do trabalho que eu faço, eu dependo de você me aceitar no seu trabalho, de eu te aceitar você no meu trabalho. Então, essa codependência, eu abro mão de parte da minha autonomia porque eu entendo que eu não sou autossuficiente para poder, na relação, eu ter algo que me sustente na minha vida. Ou seja, imagine vocês se nós vivêssemos um processo anárquico. Quem é que garantiria a nossa segurança? Aí nós iríamos para o processo de barbárie. No processo de barbárie, né, vence o mais forte. E nessa luta de vencer o mais forte, daqui um pouquinho, né, não existe mais forte para vencer, porque todo mundo morreu. É aquela história, né? Numa sociedade que acredita no olho por olho e dente por dente, acaba todo mundo cego e banguelo. Mas quando você entra no processo de construção desse relacionamento a partir da diferença não ameaçadora, eu começo a entender que o sistema se autoprotege. Então, por exemplo, não matarás. Não matarás é um princípio. Olha que bonito isso. Não matarás é um princípio cultural da tribo. Quando alguém diz assim, não matarás, ele está dizendo, não matarás as pessoas da sua tribo. Das outras tribos você mata, desde que elas estejam invadindo a sua teoria de valores. E aí, quem estudou profundamente isso foi Michel Foucault, num livro chamado Microfísica do Poder, né? E num outro livro muito bacana chamado As Palavras e as Coisas e Vigiar e Punir, né? Então, veja, a inteligência relacional vai caminhando neste processo.
Então, falamos aqui agora de, né, o que nasce da barriga da mulher, a reprodução biológica da espécie, o que nos torna seres humanos é a tribo. A tribo precisa conversar estruturadamente e crer em coisas comuns, e isso faz com que uma dessas crenças seja no fato de que somos diferentes, respeitamos a nossa diferença, e ela não é ameaçadora, ela passa a ser uma possibilidade. Né? Então eu olho. Agora, qual é o próximo passo quando eu entendo isso? O próximo passo é perceber o seguinte: ao lhe respeitar, ao entender isso do ponto de vista da inteligência relacional, eu crio a estrutura do respeito. Ou seja, eu olho para a Leda, por exemplo, e diz assim: Leda, eu te respeito. O que significa isso do ponto de vista da inteligência relacional? Significa que eu tenho consciência de que você é um ser legítimo, autônomo, livre e diferente. Essas 4 categorias. A Leda é legítima, autônoma, livre e diferente. E respeitá-la significa admitir que ela é livre, diferente, autônoma, né? E que eu não preciso concordar com ela. Então, respeitar é saber da dignidade e da integridade do ser, mas eu não preciso concordar com ela. Então, eu vou dizer, né, Leda, olha, é muito legal isso que você está falando, eu não concordo. E aí volta aquela a tese do Voltaire, né? Não concordo com uma palavra que tu dizes, mas morrerei defendendo teu direito de dizê-las. Né? O que o Voltaire está dizendo? Eu não concordo com você. Eu não concordo com você, mas você tem o direito de dizer o que você está dizendo. Agora, se eu sento com você e digo assim, ó, só vai rolar o que eu concordo, eu preciso exercer poder. Então eu preciso dar um murro na mesa e dizer, sabe quem manda aqui? Sou eu. Então você cala a boca, porque aqui mando eu. Quando eu uso essa estratégia, o que eu faço com o outro? O outro diz assim, olha, eu vou respeitar esse cara, eu vou respeitar esse cara, não, eu vou me submeter a esse cara, porque eu tenho uma relação de sobrevivência com ele. Se eu brigar com ele, eu deixo de sobreviver. E aí tem uma tese muito interessante sobre homens e lobos, que é uma pesquisa antropológica muito bacana também, que mostra esse ponto. Aí, há 10 mil anos atrás, vamos botar um pouco mais, há 20 mil anos atrás, homens e lobos viviam competindo pelo mesmo espaço. Homens, lobos e ovelhas. Agora, olha só que loucura. Homens, lobos, ovelhas, bom, todos os animais viviam juntos ali, etc., compartilhando o mesmo espaço, da mesma oferta que a natureza nos fazia. Num dado momento, o lobo estava com fome, ele ia lá comia uma ovelha. O homem estava com fome, ia lá comia uma ovelha. E a ovelha estava ali, ela sabe da regra do jogo, né? E ela sabe que se der bobeira, o lobo vai comer. E isso faz parte do jogo da vida. O leão sabe que se ele der bobeira, a zebra mete o pé no maxilar dele, quebra o maxilar dele, ele morre de fome, porque embora ele saiba caçar, ele não tem mais maxilar para morder. Então a zebra é muito mais destruidora de leões do que o contrário, né? Mas enfim, há 20 mil anos atrás a coisa funcionava assim: lobos e homens e ovelhas e cordeiros, estava todo mundo vivendo, abre aspas, seguindo a regra sistêmica do ambiente. Não se sabe por quê. Bom, o homem tipo, pegava uma ovelha, o lobo pegava a ovelha fugia. Não se sabe por quê. Num determinado momento, os homens disseram assim: ó, essas ovelhas são minhas. Essas ovelhas são minhas. A gente não sabe por que isso aconteceu, mas aconteceu. De repente, os homens disseram: essas ovelhas são minhas. E você, que não fazia parte daquela tribo, ficou sem ovelha.
E o lobo que queria aquela ovelha, os donos das ovelhas diziam: lobo, você não tem mais direito. E aí o lobo vinha comer a ovelha, a gente matava o lobo. Como é que a gente sabe disso? Porque quando você vê ossada de lobos pré-históricos, encontramos várias vezes lobos pré-históricos, a ossada de lobos pré-históricos com uma ponta de flecha dentro do pulmão. Como é que essa ponta de flecha foi para dentro do pulmão do lobo? É porque alguém deu uma flechada nele, ele morreu e a flecha ficou lá dentro, e agora nos esqueletos que se recupera, está lá. Então a gente sabe que os homens começaram a matar os lobos. Lobo, esqueleto de lobo com um buraco no crânio. Como é que esse buraco foi feito? O lobo pulou de cabeça? Não, é alguém que deu uma paulada na cabeça dele. E aí você começa a perceber que isso coincide com o princípio de que os homens, de repente, criaram uma propriedade, dizendo: estas ovelhas são minhas e todo mundo que quiser tomar essa ovelha de mim vai se ver comigo. Mas você precisava de ovelha. Só que você já não pertencia mais àquela tribo. O que você faz? Você chega para esse cara e diz: moço, eu preciso de uma ovelha para alimentar a minha família. Eu não tenho mais ovelhas porque você cercou todas as ovelhas. As ovelhas são suas, eu não tenho mais acesso às ovelhas. Aí o dono da ovelha vira para você e diz assim: olha, é muito simples. Trabalha para mim. Trabalha para mim que eu te dou uma ovelha no final do mês, uma ovelha mínima por mês. E aí eu comecei a trabalhar para você para ter o direito de comer uma ovelha. E você começou a explorar o meu trabalho para me dar o direito de comer. A partir daí, criou-se uma lógica relacional que acabou desembocando na teoria do Estado, onde pessoas se viam representantes da divindade e essas pessoas não trabalhavam, era o famoso sangue azul. Pessoas que não trabalhavam, pessoas que eram defensoras da classe nobre. Os nobres não trabalhavam. Quem trabalhava? Os plebeus, ou seja, aqueles que não tinham lobo. Desculpa, aqueles que não tinham ovelha. E eu era dono do mundo. Eu era dono do mundo. E aí eu exigia que não só você trabalhasse para mim, mas como você me visse como um ser diferenciado na hierarquia dos seres humanos. Aí apareceram seres humanos melhores do que outros seres humanos. E a partir daí nós temos a teoria da hierarquia do Estado, que durante muitos anos alguns reis se diziam: eu sou Deus. E alguns reis diziam: o Estado sou eu, l'État c'est moi. O Estado sou eu. E isso cria um bando de teorias que favorecem a ideia de que umas pessoas podem mais do que as outras porque são obras da divindade. Hoje ninguém com bom senso pensa nisso, mas as expressões estruturais do poder ainda estão nas relações de poder. E aí eu aconselho a vocês a leitura de um livro fantástico chamado Organizações Sem Medo. Esse livro é fantástico, porque ele começa a reconstruir e a reconfigurar esse princípio dos relacionamentos humanos, tirando o medo das relações. E aí, gente, as pesquisas às quais eu faço e participo, e vocês podem entrar, se quiserem, eu posso dar alguns links para vocês, de pesquisas que a gente tem conduzido e que tem consumido, em que a gente começa a chegar em todos os níveis que essa teoria traz para nós sobre os relacionamentos, né? Que é a teoria da relação hierárquica entre as pessoas. Por exemplo, cerca de 80% das crianças não amam seus pais. Elas temem os seus pais. Elas só vão entender o que é o amor a partir do momento que elas, de uma forma ou de outra, conseguem a sua independência. Que isso acontece por volta dos 40 anos de idade. Mas até lá existe, abre aspas, um amor confundido com temor.
Então, eu não amo meu pai, eu tenho medo dele me bater, eu tenho medo dele me colocar de castigo, eu tenho medo de fazer uma série de coisas. E o meu pai, consciente ou inconscientemente, usa isso para estabelecer uma relação de controle comigo. E é uma relação que eu não sei se vocês já escutaram isso, eu escuto isso no setting terapêutico toda semana. Enquanto você morar debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Enquanto aqui em casa é o seguinte, você não paga a conta, portanto quem manda sou eu. Dane-se o que você pensa. Aqui em casa quem manda sou eu. Ah, você quer dar pitaco? Paga a conta. Se você não paga a conta, quem manda sou eu. Imagine uma criança que escuta isso durante 10, 15 anos. Como é que vai ser esse adulto quando essa pessoa tiver poder numa repartição pública, numa empresa, numa atividade qualquer? Ela vai trabalhar para ter poder para dizer, consciente ou inconscientemente, para o outro: olha, enquanto eu pagar a conta, você me obedece. E o que que a pessoa faz? A pessoa que está do outro lado. Do outro lado, a pessoa faz assim: olha, a melhor maneira que eu tenho de sobreviver é estabelecer uma relação instrumental. E aí, chefe, o que é que eu tenho que fazer? Chefe, o que é que eu tenho que fazer? E o chefe diz o que é que eu tenho que fazer. E aí eu chego para o chefe e digo: chefe, eu posso ir no médico amanhã? E o chefe diz: pode ou não pode. Agora, poxa, são dois adultos conversando. Será que eu preciso pedir permissão para o meu chefe para ir no médico? Se eu tenho consciência do meu trabalho, se eu tenho consciência da minha responsabilidade, se eu sou um adulto maduro e o meu trabalho está conforme o cronograma, conforme o padrão de qualidade, conforme as relações consensuais que estabelecemos, conforme o protocolo do nosso relacionamento, eu chego para o meu chefe e digo: chefe, eu vou ao médico amanhã. É simples assim. Mas por que que isso assusta? Porque isso fere o princípio da dominação que rege as nossas relações. Bom, eu não tenho tanto tempo assim como eu gostaria de que a gente pudesse ter, portanto, a gente pode conversar isso em outros fóruns, eu estou sempre à disposição de vocês. Mas olha só, a partir daí, as religiões desenvolveram princípios de relacionamento do ponto de vista da teoria da dominação e que durante muitos anos criou-nos a partir de uma visão hegemônica masculina, branca, dominadora. E olha que coisa maluca. E aí eu viro para as mulheres e digo assim: mulher, sede submissa ao seu marido, está na Bíblia. E eu vejo que coisa maluca. Eu estou estabelecendo uma relação de dominação. Eu sou o homem que domino. Agora, a gente pode ir para a micro-relação. Quantas mulheres eu escuto falando isso e quantos homens eu escuto falando isso? Lá em casa, a última palavra é minha. Eu digo o seguinte: a última palavra deve ser sempre um consenso. E se não é o consenso, vamos gastar tempo conversando. Olha a linguagem estruturada que eu falei para vocês. E quando alguém tem que decidir por acordo. E isso faz parte da maturidade que a inteligência relacional provoca. Senão eu crio uma relação de subordinação. Por exemplo, olha só que loucura. Dentro da antropologia da religião, criou-se uma teoria totalmente equivocada de que os filhos de Noé, por causa de uma citação bíblica que está no Gênesis, os filhos de Noé, que foram Sem, Cão e Jafé, Sem foi para a Ásia, Jafé foi para a Europa e Cã ficou na África. Só que Cã tinha visto o seu pai nu, e aí o texto bíblico diz que Cã foi amaldiçoado por Noé porque o viu nu, aquela coisa toda, etc, etc, etc. Os grandes teólogos de 3 séculos, de 3 séculos atrás, do século XIX, começaram a explicar o seguinte: o Sem foi para a Ásia, virou a raça amarela. O Jafé foi para a Europa, criou a raça branca. E o Cã ficou na África, criando a raça negra. E a raça negra, por esta interpretação, tinha que ser submissa
a raça branca. E aí você cria toda uma teoria que justifica a exploração do continente africano como se eles fossem sub-humanos. O que vai explicar depois todo o processo escravocrata, escravagista, que vai explicar toda a discriminação que nós temos estruturalmente falando na nossa sociedade, um preconceito estrutural, um racismo estrutural, que vem por causa de uma explicação que muita gente que crê, abre aspas, em Deus, acredita que seja verdade. Aí nós criamos uma sociedade onde a gente subjuga. E graças a Deus, as mulheres tomaram consciência disso e estão fazendo um movimento belíssimo de ressignificação do seu papel na sociedade, e os homens estão com medo desse processo todo. Os negros que estão agora batendo a mão na mesa e dizendo que existe uma dívida social conosco nos nossos relacionamentos. E isso foi à custa de muita dor, muito sofrimento, de muitos Martin Luther Kings da vida, de muitos Mandelas na vida, que resolveram dar um murro na mesa e dizer: não, vamos rever essa história, porque o paradigma relacional está mudando. E aí eu preciso entender agora que já não funciona mais essa história do macho branco dominante, né? Isso perdeu totalmente o seu significado, graças a Deus, e a gente está ressignificando isso a partir de relacionamentos um pouco mais inteligentes. Ou seja, você é diferente de mim, eu te respeito na sua diferença, assim como você me respeita na minha diferença com você, e nós viramos possibilidade um para o outro, portanto, crescemos juntos. Isso é inteligência relacional. É quando os pais aprendem que não precisa pegar um chinelo e meter na bunda dos meninos, mas precisa usar toda a sua competência relacional para ensinar às crianças um outro relacionamento que não seja fundamentado na violência. É eu estabelecer com um princípio de liderança que não é um princípio da liderança tirânica. Eu sou um agraciado por Deus de competências que são melhores do que as suas, por isso me siga. E nesse sentido, eu acho muito bacana a posição de Jesus, né? Porque Jesus estabelecia uma relação de honestidade com as pessoas, e teve um dado momento que alguém chegou para ele e disse: Senhor, olha, esse discurso seu é difícil. Ele diz: meu amigo, não precisa me seguir. Eu penso assim, e eu estou colocando para você o que eu penso, se você aceita ou não. Isso é uma questão de risco e responsabilidade sua. Eu não estou cooptando você para fazer parte da minha tribo. Eu estou dizendo o que a minha tribo faz. E você vem para dentro ou não, se você quiser. Eu não quero lhe constranger a vir para dentro da minha tribo no exercício do poder. Então, agora, o outro aspecto que segue esse raciocínio é que as nossas relações são relações em rede. E aí eu preciso ter consciência da relação em rede para poder estabelecer uma relação inteligente com a rede. E aí eu vou contar duas historinhas para vocês rápidas para a gente poder entender isso. A primeira historinha rápida é a seguinte: eu estava com um amigo no carro, andando aqui pela cidade, e parei para abastecer o carro. O cara foi lá, abasteceu o meu carro, e eu digo: cara, olha, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu estou muito feliz pelo modo como você me atendeu. Aí saí o carro. Aí fomos tomar um café, nós sentamos numa cafeteria, fomos tomar um café, daí um pouquinho o garçom chega, nos atende, aquela coisa toda. Ao final, depois de ter pago a conta, eu me levantei, fui lá no garçom e disse para ele assim: cara, olha, muito obrigado pelo seu atendimento, eu fiquei muito feliz de ter sido atendido por você, etc. E eu faço isso com todo mundo por força de convicções. Eu faço isso com todo mundo. Aí esse meu amigo virou-se para mim e disse o seguinte: mas peraí, você agradece todo mundo com a qual você se relaciona? Eu digo: eu agradeço. Ele diz: mas você não, você está pagando pelo serviço dele. Eu digo: pois é, mas eu agradeço porque, embora pagando, eu reconheço que não tenho a competência que ele tem para fazer o que ele faz.
Eu não tenho competência para ser garçom, eu não tenho competência para ser frentista. Por isso, eu quero reconhecer o trabalho dele. E aí a inteligência relacional traz um princípio dentro desse contexto que eu acho lindo. Nós nos diferenciamos pelas nossas funções e não pela nossa importância. Porque eu sou tão importante quanto você, não importa quem você seja. Mas a minha função não é diferente da sua. E aí vem uma segunda historinha muito interessante. A gente fazia um trabalho de desenvolvimento de inteligência relacional numa grande seguradora aqui em Brasília, e nós tínhamos que montar grupos interativos para desenvolver inteligência nos relacionamentos, e o presidente dessa organização comeu bobeira e não montou o seu grupo. Aí, no dia de montar o seu grupo, ele vira-se para mim e diz: Homero, eu tenho que montar um grupo? Eu digo: tem. Mas, cara, não sobrou ninguém. Eu digo: o senhor tem certeza? Ué, só sobrou o meu motorista, a pessoa que serve café no gabinete, e o ascensorista, e mais uma pessoa. Eu digo: e por que não? Ele diz: não, mas eu sou o presidente. Eu digo: e eles são as pessoas que fazem as coisas. Por que não? E aí começamos um trabalho de coaching seríssimo para eu mostrar para ele que ele estava absolutamente, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, equivocado. E depois de uma boa conversa, ele aceitou colocar na mesa, né, o ascensorista, a menina da copa, a menina que fazia a faxina, o assistente do gabinete, etc. E durante 9 meses que nós trabalhamos com eles, esse cara se reuniu de 15 em 15 dias com esse pessoal. Gente, vocês não sabem a transformação que essas pessoas sofreram e a transformação que ele, presidente, sofreu. Porque ele nunca tinha entendido, e agora eu vou usar uma linguagem que eu não usei com ele, mas vocês entendem. Ele, como presidente daquela companhia, ele nunca tinha entendido que ele era igual à pessoa que lava o banheiro. No dia que ele compreendeu isso, ele compreendeu que as relações poderiam ser muito melhores. Qual é o resultado prático disso? A valorização do ser humano na qualidade dos seus relacionamentos. Aí eu descubro que eu sou presidente da empresa, mas eu não sou melhor do que você que limpa o banheiro. Nós temos funções diferentes, mas somos humanamente iguais. É quando eu sou pai, e a hora que eu olho para o meu filho adolescente, eu entender que eu já fui adolescente, que aquela experiência tem que servir para eu entender o adolescente que meu filho é, e não para reprimi-lo como eu fui. E eu me lembro de uma história do meu pai muito interessante sobre isso, né? A gente vai ficando velho, eu estou com 70 anos, né? A gente vai descobrindo tanto que os pais da gente eram gente muito boa, né? Eu me lembro de uma história, eu me lembro, uma vez, adolescente ou pré-adolescente, eu fiz alguma travessura qualquer, entrei em casa e recebi o corretivo glúteo necessário, né? Recebi umas palmadas glúteas bastante interessantes, etc. E o tempo passou, meu filho nasce, etc. Um belo dia, meu pai está em casa e meu filho faz uma traquinagem semelhante àquela que eu faço, que eu fiz, e aí eu todo orgulhoso, viro para o meu filho e diz: já para o quarto. E meu pai estava em casa, né? Já para o quarto. E meu filho vai para o quarto e eu passo na frente do meu pai e ele vira-se para mim e diz: o que que você vai fazer? Eu digo: pai, eu vou discipliná-lo. E aí o meu pai vira para mim e diz assim: faça isso não, discipline-o, mas não bata nele. Eu digo: pai, mas o senhor fez isso comigo quando eu tinha a idade dele. E o meu pai me responde assim: sim, mas talvez agora eu seja mais sábio. E o meu filho não apanhou. Eu gosto de contar essas histórias porque elas mostram o tanto que os relacionamentos humanos são interessantes. Eu dizia há muito tempo, há 6 anos atrás, eu dizia assim, gente, e eu dizia isso a alto e bom som, né? O dia que vocês me virem catando cocô de cachorro no meio do parque,
vocês me internam porque eu estou louco. Eu dizia isso alto em bom som. No dia que isso há 6, 7 anos atrás, no dia que vocês me virem pegando cocô de cachorro, me internem, porque eu estou louco. Obviamente, a vida tem sido tão generosa comigo que me deu de presente um dos seres mais lindos do mundo, que é o meu cachorro, o Aslan, que é um, um Golden Retriever da melhor qualidade. Ele é o meu grande conselheiro. A gente conversa, temos altos papos caninos andando pelo caminho, né? E aí eu pego o cocô dele, boto no saquinho, boto lá aquela coisa toda. E um dia minha filha virou-se para mim e disse: pai, não é para a gente te internar porque você está pegando cocô de cachorro e a sua oferta é se pegar, você precisar ser internado. Eu digo: minha filha, não. Porque naquela época eu acreditava nisso, agora eu não acredito mais. Por isso, no dia que vocês me verem não pegando o cocô do meu cachorro, aí talvez vocês tenham razão para me internar. Mas eu tenho agora o maior prazer de fazer isso e não me sinto diminuído nem um pouco, né, por poder fazer esse processo. E a última historinha que resume um pouquinho isso é o nível de consciência que a gente tem dos nossos relacionamentos, e eu termino com isso, o nível de inteligência dos nossos relacionamentos para a gente poder criar possibilidades melhores. Para a gente criar possibilidades melhores. Então, olha só. Às vezes eu pergunto para os meus mentorados e nos trabalhos com as empresas, eu pergunto assim, gente, quanto tempo eu levo para fazer um bom pão de queijo mineiro? Aí tem gente que vira para mim e diz, Homero, 20 minutos. Aí o outro diz, não, 2 horas. Outro diz, não, 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 3 horas no mínimo, porque tem que descansar a massa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depois que as várias opiniões são dadas, eu pergunto assim, quem acha que acertou? Aí fica aquela dúvida no ar. Eu digo, olha, ninguém acertou e ninguém errou, porque todas as afirmações que vocês fizeram sobre um bom pão de queijo mineiro são verdadeiras. Depende do seu nível de consciência da rede. Se você entende que você vai na esquina, compra na panificadora um pacote de pão de queijo congelado, bota no forninho a 180 graus durante 20 minutos, você tem um pão de queijo. Olha que bacana. Então, quanto tempo eu levo para fazer um pão de queijo? 20 minutos. Mas se você entende que precisa de ralar o queijo, precisa misturar com leite, precisa fazer a massa, botar farinha de trigo, amassar bastante, sovar bastante, deixar descansando para poder depois fazer os bolinhos e depois botar na bandeja untada para ele não agarrar e assar, você vai ter um bom pão de queijo mineiro com 2 horas. Também está certo. Não quero cansá-los com exemplo. Mas se você entender que para você ter pão de queijo, você precisa de queijo. Para você ter queijo, você tem que ter leite. Para você ter leite, você tem que ter vaca. Para você ter vaca, você tem que ter a mãe da vaca. E para você ter a mãe da vaca, você tem que ter a avó da vaca. E para você ter a avó da vaca, você ter o bisavó da vaca. E se a gente for nessa escala, você vai bater na primeira vaca que Deus pôs no paraíso, se você assim o acredita. E se eu entendo isso, se eu entendo essa sequência de que eu estou comendo um pão de queijo hoje, porque há milhões de anos atrás inventaram a vaca, na hora que eu boto o pão de queijo na boca e mordo, eu estou mordendo algo sagrado. E aí minha relação com o pão de queijo passa a ser outra. Eu não estou simplesmente comendo um pão de queijo. Eu estou comendo algo que expressa uma historicidade de milhões de anos que me trouxe até aqui. Sabe quantas pessoas tiveram que existir para que você existisse? Se você coloca 4 gerações para trás, 2.846 pessoas. 2.846 pessoas tiveram que se relacionar para que você existisse hoje. E eu acho muito bacana a gente compreender isso, porque nós temos um símbolo no nosso corpo que deveria ser objeto da nossa observação cotidiana para gerar um pouco mais de humildade nas nossas relações.
Você sabe que símbolo é esse que nós temos no nosso corpo, que nos conecta com a eternidade? Se alguém souber, ganha um livro de presente. Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém ganhou o livro. Mas eu vou dizer qual é o símbolo. É o umbigo. E se eu fosse você, eu olhava para o umbigo todo dia. Pega um espelhinho, bota na frente assim, olha para o seu umbigo, mexe no seu umbigo, faz as pazes com o seu umbigo. Porque o seu umbigo mostra que você não veio de você. Olha para o umbigo da sua mãe, se você tem mãe. Ela também tem um umbigo. E ela não veio dela. Olha para o umbigo do teu pai, se você tem pai. Olha para o umbigo do teu filho, ele veio de você. E o filho dele, portanto, o seu neto, vai vir dele e não de si mesmo. Isso faz com que a gente construa relações mais efetivas de um processo. Agora, para a gente poder fechar, eu vou dar mostrar uma coisa aqui para vocês enxergarem o que eu estou dizendo. Quando quando nos falta inteligência relacional. Estão vendo aí? Se vocês estiverem vendo essa imagem, dá um sinal positivo. Estão vendo? Isso são fotos de relacionamentos humanos. Tudo que está aí é resultado de uma decisão relacional. No canto inferior direito, um cara achou que uma determinada tribo tinha que ser eliminada e matou 6 milhões. No centro, embaixo, você tem uma família que morreu de sede, porque na época da seca elas não tinham o que beber. No lado esquerdo, embaixo, você tem um bombardeio de um condomínio civil em Cabul, porque alguém achou que lá tinham terroristas. E soltou um míssil aí. Matou mais de 6 mil pessoas. Aí em cima do seu lado direito, você tem um garoto comendo o resto do lixo. Ele não está comendo lixo, ele está comendo o resto de lixo. Na Medina de Fez, no Marrocos. A pergunta é: esse garoto não nasceu para comer isso, por que ele está comendo? Mas todas essas 4 fotos nos trazem o desafio do relacionamento, que é essa foto que está em cima à sua direita, que é a foto de 1960 da Guerra do Vietnã. A pergunta que se faz é: quem é você? Você é o cara que está dando tiro porque você sabe obedecer ordens e você foi ordenado a matar essa pessoa e você cumpre a ordem e mata. Você é o cara que está recebendo o tiro porque você se vê impossibilitado de fazer qualquer coisa e, sendo honesto consigo mesmo, você se torna vítima de um louco qualquer. Ou você é o cara que passa lá atrás dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Matem-se ou morram, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estou passando e olhando para o outro lado. Quem é você? Quando a gente fala de inteligência relacional, a gente fala de uma quarta pessoa que está presente nessa foto, que é o que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser o fotógrafo. O fotógrafo é o cara que está presente na cena e ele está dizendo: eu vou registrar isso e vou denunciar isso ao mundo. O fotógrafo está dizendo: eu coloco a minha vida em risco
Mas eu não vou permitir que a barbárie se perpetue em nome do que quer que seja. Porque olha só que bacana, se você é o cara que está dando tiro e você resolve desobedecer, provavelmente você vai ser o cara que vai receber o tiro. E aí, a inteligência relacional nos coloca diante desse quadro. E o desafio dela é: seja capaz inteligentemente, de estabelecer relações de qualidade construtivas que não presumem que o mundo seja um lugar perfeito, o mundo é apenas um lugar possível e que depende da nossa capacidade de nos tornarmos adultos maduros, não belicosos, que respeita as diferenças e as torna possibilidades, que entende que a dignidade é um atributo inerente ao ser humano e que defende esses valores para que a humanidade possa construir para os próximos anos relações mais estáveis. Eu discordo totalmente, embora dê a ele total direito de dizer o que quer, mas eu discordo oh, meu Deus, agora sumiu o nome dele. Ética de responsabilidade e ética de convicção, que é o Karl Mannheim. Ah, não, o Durkheim, o Emile Durkheim. O Emile Durkheim cria um princípio da ética da responsabilidade e da ética da convicção. E na ética da responsabilidade, ele diz assim: viva do modo como as suas decisões façam menos mal possível. Viva para fazer das suas decisões que tenham o menor mal possível. Olha que loucura isso, porque isso justifica que eu, diante de uma situação qualquer, entre matar 100 pessoas e matar 1.000 pessoas, eu escolho matar 100, porque eu estou escolhendo um mal menor. Essa é chamada ética de responsabilidade. O que faz com que alguém lá numa Casa Branca olha para o Japão e diz assim: se eu não soltar Hiroshima e Nagasaki, a guerra no Japão, no Pacífico vai durar mais 5 anos e vai matar mais 10 milhões de pessoas. Então, eu prefiro matar 40 mil, mas eu acabo com a guerra. E o cara fez isso, soltou 2 bombas lá, Hiroshima e Nagasaki, em nome da ética da responsabilidade. A ética da convicção diz assim: olha, viva de acordo com as suas convicções. E se as suas convicções apontam um sentido contrário, siga as suas convicções e dê o tiro na cabeça do outro. Eu tenho a convicção de que o judeu é um problema no mundo, eu vou lá dar um tiro nele, foi o que Hitler fez. Desculpa, Emile Durkheim, eu discordo de você. Eu acredito na ética do protocolo relacional. Vamos sentar e conversar a partir dos nossos valores, criando um protocolo de relacionamento que torna as nossas divergências instrumento para nos tornarmos melhores. E eu gasto tempo com isso. E não solto a bomba nem em Hiroshima, nem em Nagasaki, e a gente arranja um jeito de acabar com a guerra no Pacífico. Porque toda convicção plena, toda verdade absoluta, todo valor inquestionável, se você atribui poder, você transforma num tirano. Todo tirano é alguém que tem verdades absolutas, convicções plenas, certezas concretíssimas e não está disposto à conversa estruturada, que é parte natural da tribo. Mas vocês querem ter relacionamentos inteligentes para uma vida adequada? Usem o princípio do lar. O lar é maravilhoso. Vocês sabem o que significa a palavra lar, gente? Se alguém disser que sabe, faz assim e abre o microfone. Se alguém disser que não, eu digo daqui um pouquinho. Sabe o que significa a palavra lar? Lá vai. A palavra lar significa fogo.
Por isso a palavra lareira. Lareira é a casa do fogo. Mas por que nós adotamos o conceito de lar para a nossa vida mais gostosa? É porque os povos antigos construíam suas relações em volta da fogueira. Todo mundo sentava em volta da fogueira e conversava, e chorava, e ria, e contava histórias, e brincava, e brigava, tudo em volta da fogueira. A fogueira acabava, a gente ia dormir, no outro dia cedo, acordava, acendia a fogueira de novo. A vida girava em torno da fogueira, a vida girava em torno do fogo. E aí vem uma pergunta que eu faço muitas vezes para os executivos. Você consegue criar espaços conversacionais na sua empresa para além do trabalho? Qual foi a última vez que você teve um espaço de lar dentro da sua casa? Todo mundo sentado em volta da mesa, sem celular, sem televisão, conversando sobre a vida, conversando o que te entristece, o que te alegra, conversando sobre as coisas gostosas e as coisas não tão gostosas assim. Qual foi a última vez que você teve uma experiência de lar? E eu tenho sugerido a muitos empresários e a muitos executivos, 30 minutos do seu trabalho não vai fazer diferença nenhuma no rendimento da sua empresa. Então, pega aí, quarta-feira, todo dia, das 9 às 9h30, e monta conversa na empresa. E aí você pega lá uma garrafa de café, 2 ou 3 pão de queijo, junta a turminha em volta. Não é para falar de trabalho, não, gente, é para falar de vida. Raimundo, eu estou percebendo que você está meio triste, cara. O que está acontecendo? Ô, chefe, olha, é que minha filha não passou no concurso, ó, porque minha esposa está doente. Olha, e aí eu consigo interagir com esse cara e consigo dizer para ele, bicho, olha, você tem a minha solidariedade. Vamos ver o que a gente pode fazer junto. Porque não existe nada mais estúpido do que aquela frase que a gente diz: deixe os seus problemas na sua casa. Aqui é o lugar de trabalho. Gente, isso é de um nível de estupidez, eu diria mais, é um nível de violência e de toxicidade que hoje não se admite mais. Traga os seus problemas, porque juntos nós vamos resolver o seu problema para a gente poder trabalhar melhor, viver melhor, conviver melhor. Mas para isso é preciso que a gente tenha coragem de entender que as nossas relações estão adoecidas e que saber ler a doença que estamos cultivando e interromper essa doença é a responsabilidade que nós temos com a geração que nós estamos criando. I close my case. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Olha que coisa linda. Muita gente aqui, eu acabei me empolgando, não lendo, mas tem muita coisa que legal. Ah, o Cláudio levantou a mão. Vai lá, Cláudio, estou te escutando, manda ver. Bem, primeiro quero agradecer, né, a sua exposição, a sua apresentação, muito interessante. E primeiro você falou do negócio do lobo, né, dos meninos, né, Uhum. me lembrou a história do Mogli, o menino lobo Sim. do Clipping, né, Clipping. E Uhum. essa teoria do negócio da tribo, das crenças comuns, me lembrou também a tese que do livro Sapiens, que o Sim, do Yuval Noah Harari. E tem a ver semelhanças com a teoria que eu estou desenvolvendo da história do homem, que eu chamo da 3Ts, território, tribo e totem, Uhum. né? Isso que estrutura, né, as relações humanas, né? Tem Sim. uma coisa do animal, que o animal tem o território, tem a tribo também, né, o bando, né? Uhum. E o homem é o totem, que são exatamente essas crenças comuns, que se estabelece também em contradição com outras tribos, outras crenças, né? Uhum. E o antagonismo, né, reforça a identidade, né? Isso aí. E o ego daquelas pessoas que se sentem, né, amparadas, né, pelo grupo, né, É isso aí. reforçando os sujeitos. É, que é o fator protetivo da tribo, Sim, né?
Vai faltar o poder de dar trigo. Mas olha, legal, eu diria para você o seguinte: o Yuval Noah Harari, eu tenho um e-book sobre ele, porque eu li a obra dele quase que toda, e ele tem um livro, tem o Homo Deus, e tem o Gênesis, e tem o Homo Sapiens, Homo Não, Deus e é o Gênesis. só Sapiens, não tem Homo, não. Não, não, é o Sapiens, tem o outro que é. O Homo ah, Deus, o Homo Deus, os Sapiens, e tem um que eu acho genial chamado 21 lições para o século XXI. 21 lições para o século XXI, que é maravilhoso, né? Também dessa linha. Agora, a Maria Dulcínia perguntou se há estudos com outros animais tratando de relacionamentos entre eles. Sim, é, tem muitos estudos sobre, por exemplo, a comunidade das das abelhas, a comunidade das formigas, por exemplo, as alcateias, elas têm regras muito simples, mas relações extremamente eficazes de parceria, de proteção, etc, 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 né? os primatas, os macacos, né, também. Os primatas, e principalmente com os orangotangos, né? Desculpa, com os gorilas, que, aliás, tem um livro, tem um filme muito bonito esqueci o nome dele. Jack Nicholson. Ele faz o trabalho, faz papel de um antropólogo que resolve viver entre os gorilas. Vale a pena assistir, né? Tem muita coisa sobre isso que nos ensina que os animais são muito mais coerentes nas suas relações, inteligentes, do que muitas vezes nós, presumidamente, eh, temos hoje, né? Isso aí, legal. Quem mais, gente? Eu gostaria de fazer uns comentários, se me permite, Vai lá, Romero. Walter. Vai lá, Walter. Muito obrigado até por fazer referência ao meu nome, fiquei famoso aí, Walter, né? Legal, legal, vai fundo. Mas, coincidentemente, ou um fator sincrônico, hoje eu estava aqui lendo um determinado assunto quando eu senti necessidade de ir ao computador fazer uma pesquisa, e aí me apareceu uma palestra que eu acabei assistindo, né? E Ah, essa palestra, a pessoa falando sobre estratégias do plano espiritual, né? Eu sim. nem sei quem era a pessoa, porque eu nem gravei, mas assisti a palestra dele, e aí ele traz muito fortemente essa questão das relações, né? Ele diz que a espiritualidade, o relacionamento é a tônica do processo evolutivo, né? A tônica Uhum. da nossa evolução passa a ser o relacionamento. E isso mostra que somos seres relacionais por natureza, Perfeito, né? isso E aí. ele traz aquela visão também, a visão de que nós Uhum, somos seres incompletos, na incompletude do ser humano. Então, uhum, para que a gente possa evoluir, a gente precisa se relacionar, e é no processo. E ele cita uhum. também há uma parte da Bíblia, que é João, que fala que Deus é amor. Então, é um ser relacional, né? E É, Platão, ele cita também, diz que o amor é uma saudade. É a saudade pelo fato de nós sermos seres incompletos, né? é. Então, veja, eu Não, gostei muito, você né? colocou uma coisa, Walter, muito interessante. Ou seja, os chineses têm uma expressão que eu gosto muito. Eles dizem assim: o último ser a descobrir a água vai ser o peixe, né? Porque ele tem água por dentro, por fora, por cima, por baixo, da frente, atrás, ele tem água para tudo quanto é lado. Então, muito provavelmente, ele não vai descobrir a água, porque ele está metido nela. Relacionamento é água. Por ele estar disponível, a gente não olha para ele. Mas quando a gente começa a olhar para os relacionamentos, você começa a descobrir o tanto que a gente falha nos relacionamentos, porque desconhecemos os princípios básicos que fazem com que a vida relacional seja uma vida que é construída a partir da diferença harmônica de um propósito. Olha só que bacana isso. O meu fígado não tem absolutamente nada a ver com o meu pâncreas, que não tem nada a ver com o meu pulmão, que não tem nada a ver com o meu intestino.
São coisas totalmente diferentes. E nas diferenças, eles se unem para poder sistemicamente constituir a minha identidade corporal. Então, eu preciso entender isso, ou seja, eu quero ser o pâncreas da sua vida. Seja o fígado da Leda, mas seja o fígado da Leda, né? Seja o dedão do Marcos, né? Será eu, né? Ou seja, a gente precisa. E aí, se vocês me deixarem, eu falo 4 dias desse assunto. O Humberto Maturana, que foi meu professor, eu estudei com ele quando eu estava fazendo o curso no México lá, sobre a questão de coach, eu fui aluno do professor Maturana. E o Humberto Maturana dizia um negócio interessante, de saia do mundo da competição para o mundo da colaboração cooperativa. Porque quando eu colaboro e coopero, eu construo algo que a competição destrói. Então, eu preciso olhar para as pessoas como alguém que eu preciso delas. Nós estamos todos aqui, gente, tendo esse momento gostosíssimo. Mas vocês já pensaram quantas pessoas estão trabalhando para que a gente esteja aqui? Tem gente trabalhando em Furnas para garantir energia elétrica, né? Tem gente cuidando do meu cachorro. A minha esposa está ali me esperando para o jantar, né? Enquanto eu estava aqui falando, ela estava ali preparando alguma coisa para comermos, etc. A gente vive em redes relacionais, conversacionais de alto desempenho que se complementam. Então, eu não posso partir do pressuposto de que eu estou aqui, que não dependo dos outros. Eu dependo. E quando eu tenho essa consciência, eu começo a trabalhar com integridade, dignidade e respeito. O resto, a gente fica para a próxima conversa. Muito Eu acho que bem. uma palavra que define melhor isso seria interdependência. Interdependência, isso aí. Valeu. Muito bom, Valeu. Homero. Obrigado, Eu Marco. quero te agradecer assim, profundamente a tua presença, a tua palestra foi espetacular, foi Bem, maravilhosa, né? Foi profunda, né? Nós estamos levando aqui indagações, né? Nós nos questionamos em vários aspectos, tá? Ok? Eu legal. queria fazer uma pergunta. Qual é o teu livro que fala sobre relacionamentos? Você já tem um escrito sobre isso? Eu escrevi muito, né, Marco? Agora eu estou meio Sim. preguiçoso. Eu tenho mais ou menos uns 30 títulos aí no mercado. Mas sobre relacionamento tem 4. Ah, Tem, tá. tem o Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, tem o Gente Inteligente Se Olha no Espelho. Esse segundo, inclusive, tem um capítulo sobre a pesquisa que enseja esse tema. Eu tenho um terceiro livro chamado Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais, que é um livro que eu conto as histórias de criança reinterpretada para o mundo adulto, né? Então, eu conto a história da Branca de Neve, do João do Pé de Feijão, dos Três Porquinhos. Eu conto essa história a partir do mundo adulto, né? E um quarto livro chamado Sabedoria, a Competência Perdida, aonde eu estudo a vida de Salomão e trago todo o princípio da sabedoria salomônica para os nossos dias. E no final, esse livro tem, acho que 10 ou 15 contos que fazem aplicação moral das grandes máximas gregas para os tempos contemporâneos, né? Então, são esses 4. Gente inteligente sabe se relacionar, gente inteligente se olha no espelho, Branca de Neve, sistemas gerenciais e Sabedoria, competência perdida, que trata desse assunto. Eu quero deixar à disposição, Homero, o nosso grupo para você divulgar, ou você manda para mim, para Ah, tá. divulgar os títulos, divulgar o teu contato, as tuas atividades, se você quiser divulgar também. Tá Então, você legal. me manda para eu colocar no grupo, né? Ô, Tá cara, muito obrigado. Eu fico bom? muito feliz com a sua generosidade. Vou fazer Ok, isso. tá bom? Tá bom? Legal. Então, muito obrigado, né? Palmas para todo mundo.
Tá? Tchau, Gente, olha, pessoal. um beijo enorme para vocês. Eu vou Parabéns. jantar agora. Tá bom. Tchau, um beijo, Tchau, tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito bom.